Mais ação, menos distração, acorda que a vida não te espera. Meu nome é Vinícius Angelini, muito prazer receber vocês aqui. Vamos pro assunto, porque aqui a gente é rápido, direto, e você só curte, compartilha e segue o canal se você gostar. Se você não gostar, cara, não vou ficar implorando para você fazer, tem que te ajudar. Se eu estou expondo aqui os meus aprendizados, a minha vida, é com o intuito de colaborar de alguma forma. Então hoje eu vou falar de um assunto que me assombrou durante muito tempo na minha vida e dá uma assombradinha ainda, confesso. Confesso, principalmente no cenário de startup que eu vivo, né, de empreendedorismo, que é o perigo do excesso de oportunidades. Né? O perigo de excesso de oportunidades. Quem nunca, né, disse que ia começar diversas coisas no ano, na semana, no semestre, uma ideia inovadora, um projeto brilhante, e quantos deles de fato terminou? É o que eu sempre digo, né? As melhores ideias estão no cemitério. Rapaz, se tem um lugar bom de ideias é o cemitério, né? Porque as pessoas são muito boas para ter ideias, mas se travam muito para executar, né? E a clareza, ela vem da ação, né? Então, no meu canal eu quero falar muito sobre isso, sobre a capacidade de você agir, que mais importante do que ter ideia é você executar. E ideia surge a todo momento e a gente sempre cria expectativa em cima disso, e eu posso garantir, com minha experiência de startup, que a ideia ela é só faísca, né? Muita coisa muda conforme você vai executando, para melhor, inclusive, né? Ou então não é aquilo que você estava esperando, você acaba se frustrando um pouco, mas a gente vai falar sobre isso, mas o ponto aqui cada vez mais eu percebo que a gente não precisa de mais oportunidades. Oportunidade a gente está cheio de oportunidade. A gente precisa de mais foco, né? O grande problema é que a gente vive numa era de hiperconexão absurda. Você tem estímulos a todo momento, né? Você tem ali o seu celular, televisão, internet, você tem uma solução nova, uma tecnologia nova, uma pessoa ganhando dinheiro daqui, uma pessoa viajando daquele ali, enfim, aparece diversas outras coisas e você vê diversos caminhos e aí você acaba travando, né? Você não sabe para onde ir, você não sabe por onde começar. Pô, eu quero estudar isso, pô, tem milhares de possibilidades de estudar, como é que eu vou estudar? Pô, eu quero abrir empresa disso, como é que eu vou começar? Eu preciso de uma pessoa dessa, como é que eu vou encontrar? Né? Então, esse excesso de estímulo faz com que, ao mesmo tempo, a gente tenha diversas ideias, né? Porque a gente está conectado a todo momento, isso cria uma dificuldade de aprofundar naquilo que a gente precisa. E isso foi muito prejudicial na minha vida, porque eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito criativa, sabe? Mas fora da curva. Eu sou até hoje, obviamente, né? Isso não deixou de ser, mas eu sempre fui uma pessoa de ter muitas ideias. E eu sou até bom de executar. Na verdade, eu me considero muito bom de executar. Pegar uma ideia e executar. Começar. Isso para mim é fácil. O que pode ser dificuldade para você, o que pode ser dificuldade para algumas pessoas, começar feio, começar errado, para mim é simples. A minha grande dificuldade sempre foi permanecer naquilo, aprofundar naquilo, para tudo na minha vida. Então eu tinha diversas ideias, criava hipóteses, criava cenários absurdos. Eu sempre falo que eu tenho uma positividade tóxica. Eu sempre sou muito positivo. É bom de um lado, mas de outro também, se você cair na real. Eu sempre tive isso, né? Óbvio que agora as coisas mudaram, mas eu tinha visões assim positivas daquilo, expectativas, e quando realmente eu executava, que beleza, consegui superar uma barreira, quando eu via dificuldade, talvez eu via demandas que eu não estava projetando naquelas minhas ideias brilhantes e talvez não saíam do jeito que eu queria, eu acabava me frustrando muito, né? Porque não era aquilo que eu imaginava. Isso me travava. E aí eu sempre brincava que eu tinha a síndrome do projeto brilhante, que esse foi o nome que eu inventei, tá? Eu sempre tinha um projeto mais brilhante do que o anterior. E aí quando eu quebrava a minha expectativa de um, eu já partia pro outro. E eu ficava assim, ó, escolhendo, dissipando a minha energia e não conseguindo aprofundar em nada. Então era muito isso, né? Eu dizia sim para tudo, dissipava a minha energia, fazia tudo pela metade, porque enquanto estava fazendo um, já estava pensando no outro, e acabava não tendo os resultados que eu queria, né? Acabei atingindo resultados medianos, e eu acabava tendo uma frustração muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que eu tinha um,
como é que eu posso dizer assim, uma excitação por ter essas ideias e já imaginando o futuro delas. Ao executar, eu já estava envolvido com outras possibilidades, com outras oportunidades que eu vi que era incrível também. E eu acabava me frustrando muito, né? Existe até um, um paradoxo, né, chamado paradoxo da escolha. Ele diz que quanto mais opções você tem, mais difícil de escolher. Porque é como se fosse, vamos dar um exemplo aqui a nível de relacionamento, né? Muitos dos relacionamentos hoje não são aprofundados por conta do paradoxo da escolha. Você acha que sempre vai ter alguém disponível melhor do que a pessoa anterior. Lembra da síndrome do Projeto Brilhante que eu falei? É a mesma coisa, é o paradoxo da escolha, na verdade. Né? Então, você hoje tem um acesso, né, às pessoas, né, o Tinder, o Inner Circle, sei lá, esses aplicativos, muitas pessoas, né, o Instagram também, você tem acesso muito fácil. Então, qualquer conflito que você tem com a pessoa, você acha que você pode encontrar uma melhor muito mais facilmente numa próxima vez. E aí acontece o quê? Você acaba não aprofundando nesse relacionamento porque você acha que vai ter uma melhor. E aí você não consegue aprofundar e manter um relacionamento com ninguém. Então esse paradoxo da escolha está na vida de muitas pessoas. E esse paradoxo você utiliza para qualquer área da sua vida, né? Nos seus projetos, da sua parte profissional, da sua parte de relacionamento, etc. Então, é algo que realmente me prejudicou muito a nível de negócio, tá? A nível de ideias ali, de parte profissional, e que hoje eu virei completamente essa chave, muitas das minhas frustrações, né, das minhas experiências passadas, mas eu acho que o grande lance também foi ter me associado a pessoas que me complementem, né? Então, eu sou muito grato aos meus sócios hoje, e nós temos uma equipe assim muito complementar, e eu consegui encontrar caras que me complementassem de fato, né? Conseguisse estruturar e processualizar aquelas minhas ideias e me puxar para falar, ó, Vini, não vai por aí, precisamos focar aqui, vamos nos concentrar. Startup é muito isso. É a capacidade de dizer não. Se tem alguma coisa dentro do ambiente de startup, é oportunidade. E o excesso de oportunidade pode fazer a empresa à falência, e era falência, sem sombra de dúvidas. Então, os meus sócios, eles sabem que eu sou assim, eles conseguem me puxar. Falam, não, vamos por aqui, você está indo demais, né? Ao mesmo tempo que eu sou muito executor, né? Então consigo puxar eles para executar e a gente consegue se complementar. Isso me ajudou muito. Essa visão me ajudou muito, né? Do que não fazer. A gente tem vários pratinhos para segurar. E na vida também é assim. Qual o pratinho que você quer deixar cair? Você tem que saber o que é prioridade, o que é foco. Né? E aí a gente usa muito aqui o sistema de Pareto, né? A lei de Pareto, que é 80% dos seus resultados estão em 20% das ações. Então essa lei você consegue utilizar na sua vida. O que 80% dos resultados está nas 20% das ações que você faz no seu dia a dia? Então, dizer não para as oportunidades foi algo assim que, uma das coisas que eu mais evoluí como pessoa e como profissional, e que a gente vê isso diariamente aqui na empresa e que eu utilizo também dentro da minha vida. Recentemente eu vi um vídeo muito interessante que ele falava, ó, o segredo do sucesso é vitamina N. O que é vitamina N? Ele falou, vitamina N é a capacidade de você dizer não. Então a capacidade de você dizer não, de você abdicar, né? Por exemplo, hoje aqui já são quase 10 da noite, estou no escritório, estou abdicando de algumas coisas, né? Estou dizendo não para algumas coisas em prol de outras. A vida dos atletas também é assim, então... Enfim, então você dizer não é você dizer sim para aquilo que você almeja, né? Então, cada vez mais eu percebo a necessidade e a capacidade da gente escolher alguma coisa que seja relevante, né? 80-20, né? Lembra? E a gente ter a capacidade de aprofundar, né? Ter profundidade. E eu tento trazer essa profundidade dentro do meu dia a dia também, né? Então, se você tem 2 horas produtivas do seu dia, elas valem mais do que 8 horas. Só que às vezes você está gastando essas 8 horas dissipando sua energia com talvez diversas oportunidades. Oportunidade de distração, oportunidade de entretenimento, oportunidade de, enfim, N coisas. Então, esse excesso, ele não nos faz mal. Eu acho que o grande segredo é a gente entender isso, né? O que é prioridade, né? Se eu pudesse escolher uma coisa, uma única coisa no meu dia, o que eu faria? Existe um livro chamado, posso fazer a indicação de 2 livros, né? Chama-se Deep Work,
é trabalho focado, que ele fala em estratégias de como você se concentrar, e a única coisa, né? O que que você pode fazer, a única coisa do seu dia que você foca. Então, sempre quando eu tento listar minhas atividades, primeiro eu começo colocando no papel. Se você não sabe para onde você vai, se você não sabe o que fazer, você vai se distrair muito mais facilmente, né? Você vai ter muita oportunidade de distração. Então, coloca o que que é prioridade, né? Quais são as 3 primeiras tarefas mais importantes que você tem para fazer. E é só isso que eu vou fazer. É isso. Eu não vou fazer nada enquanto eu não terminar disso. Tira as notificações, fecha o WhatsApp, fecha essas coisas e foca naquilo que a gente precisa. Então é isso, pessoal. Tome cuidado com esse excesso de coisas para fazer. Às vezes você está fazendo, achando que você está sendo produtivo, que você está arrebentando e às vezes você não está indo para lugar nenhum. Defina o que é prioridade para você, saiba onde você quer chegar, coloque no papel. Essa clareza de ter visão. Eu vou fazer um vídeo sobre visão depois. Essa clareza de você saber para onde ir, você saber o que você precisa fazer para onde você chegar, ela é fundamental para atingir os resultados. Então, olhe para sua listinha hoje aí, faça a sua listinha, vê o que é prioridade e tenha coragem de executar. E comece pouco, crie o hábito de executar as coisas que são prioridades para você nesse primeiro momento e quais são os 20% das ações que atingem os 80% dos resultados na sua vida. É isso, pessoal. Aqui não tem roteiro, aqui é improvisado, externalizando aqui meus sentimentos, minhas experiências. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, siga esse canal, curta o vídeo, compartilhe, só se foi útil para você. Se não foi, pode deixar. Uma próxima vez aí eu tento te conquistar, mas segue seguindo a gente aí. Espero que possa ter te ajudado. Forte abraço e até a próxima.